Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais. A leitura preliminar dos trabalhos de hoje é do livro Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o título de Caindo em Si. Caindo, porém, em si. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem a salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimado entre as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes em todas as matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre elas a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhadas nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se lhe prende desavisados. Para eles, a alegria é o instante imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo e da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos aqui reunidos com um único objetivo: agradecer a Deus, ao Deus da vida, ao Deus do amor, ao Deus que é toda justiça, que é toda bondade. Agradecemos a Ele por estar aqui nos recebendo, por estar aqui nos acolhendo, estar aqui nos fortalecendo. E vamos pedir para que Ele sempre nos acompanhe e que Jesus, o nosso Mestre, e a espiritualidade bondosa nos ampare para que nos melhoremos, para que possamos fazer dessa encarnação uma oportunidade para a nossa evolução espiritual. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o lugar. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas,
assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Hoje nós temos a explanação a cargo da nossa colega, a Marisete Ruschel. Ela vai nos falar sobre Moisés e o Decálogo. E as nossas vibrações são para ela, para que tudo corra bem conforme ela se preparou. Marisete, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. Boa noite. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus nos encontre. Hoje, como disse a colega Maria Alva, estudamos sobre Moisés e o Decálogo. E para falarmos de Moisés, que foi um grande médico e foi também um excelente legislador, é necessário que retrocedemos um pouco para o passado. Vamos retroceder entre 2000 a 1800 anos antes de Cristo, na época de Abraão. Abraão residia em Ur, na antiga Mesopotâmia, que ocupava, hoje corresponderia ao Oriente Médio, principalmente no território do atual Iraque, da Síria, da Turquia e a oeste do Irã. Esses países, esses locais hoje faziam parte da região da antiga Mesopotâmia. Nessa época vivia Abraão, entre 2000 a 1800 a.C., vivia Abraão na cidade de Ur, que ficava ao sul da Mesopotâmia, hoje o sul do Iraque. E Abraão antes era chamado de Abrão, mas quando ele teve um encontro com Deus, que o convidou para uma missão, vamos dizer assim, ele foi o primeiro patriarca monoteísta. Semana passada, a Maria Lúcia nos falou sobre o politeísmo. Então, o primeiro patriarca monoteísta foi Abraão, e ele viveu cerca de 175 anos. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala do início da população da Terra. E daí ele questiona quantos exilados de Capela estiveram nesse local, vivendo no sul da Mesopotâmia e iniciando a população terrena, cujo governador é Jesus. Então, Abrão, antigamente chamado, era filho de Terá ou de Taré, de acordo com o livro de Gênesis da Bíblia. Era politeísta nessa época. E tem o primeiro encontro com Deus quando Deus lhe propõe uma aliança com ele. Qual seria a aliança? Então, ao iniciar essa aliança, Deus promete duas coisas a Abraão, que agora chamava ele de Abraão. Primeiro, uma descendência numerosa. Segundo, uma terra prometida, Canaã. Então, Abraão deixa a sua cidade de Ur e sai em busca da terra prometida. Mas Abraão teve 2 filhos. Abraão teve um filho com a serva, a escrava da sua esposa Sarai, que virou a ser Sara, e esse filho se chamou Ismael. Foi o primeiro filho com a serva. E deu origem aos ismaelitas no Oriente Médio. O segundo filho foi com a esposa dele, com Sara. Sara era infértil e com idade avançada. Nesta época, Abraão estava com 100 anos e Sara estava com 90. E Sara dá à luz a um menino
conforme Deus havia predestinado. E esse menino se chama Isaque. Todos nós sabemos da história de Deus quando pede a Abraão uma prova da sua fé e da sua fidelidade, quando pede para sacrificar. Naquele tempo se faziam sacrifícios com animais, de sacrificar seu filho. Mas, na verdade, Abraão estava sendo testado na sua fidelidade a Deus. E quando Abraão vai com seu filho ao local do sacrifício, o filho pergunta, mas aonde está o sacrifício? E Abraão responde, Deus proverá. Mas Abraão sabia qual seria o sacrifício, quem seria o sacrifício. Era seu próprio filho. Mas no momento que ele ergue a adaga, Deus diz não. Aqui está o sacrifício, o cordeiro aparece. Tá? Seguindo essa descendência de Abraão, Isaque, filho legítimo, casa com Rebeca e tem gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, mas ele abre mão da sua primogenitude para Jacó. E Deus faz uma aliança com Jacó, de manter a promessa feita a Abraão, uma descendência numerosa e uma terra prometida, Canaã. E Deus, nesse momento, passa a chamar Jacó de Israel, aonde vai dar a descendência dos israelitas, né? Jacó é o patriarca e Deus o chama Israel, dando origem aos israelitas, que serão os hebreus ou os judeus. Israel tem 12 filhos, com 4 mulheres. 2 esposas, Lia, a mais velha, e Raquel. Elas eram irmãs. E 2 escravas. Com Lia, ele teve filhos e com Raquel era a esposa amada. Ele nasce José e Benjamim. Mas os irmãos tinham muitos ciúmes de José pela forma como Israel, antes Jacó, tratava José. E um dia eles pegam José, os irmãos estão pastoreando, e Israel pede para que José vá até os irmãos. Os irmãos, aproveitando o momento, vendem José para uma caravana que estava indo para o Egito e contam ao pai que José foi morto por uma fera. Pegam as vestes de José, mancham com sangue e levam ao pai. O pai sofre, tá? Mas aceita. Agora, José no Egito. José chega no Egito e a esposa de um sacerdote se envolve por José, mas ele a rejeita. E então, ela inventa que ele a assediou e José é preso. Mas será que isso foi ruim? Não. Isso foi muito bom para José. Por quê? Porque José tinha o dom, a mediunidade de decifrar sonhos. E na prisão, ele começou a decifrar os sonhos dos prisioneiros. E isso chegou até o faraó, Ramsés II. O faraó, como estava tendo uns sonhos que não entendia, chamou José e falou dos seus sonhos. O faraó sonhava 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhava que 7 vacas gordas eram mortas por 7 vacas magras. E o segundo sonho era que 7 espigas fartas de milho sucumbiam para 7 espigas esmirradas de milho. José interpreta e diz que o Egito vai passar por 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E o faraó Ramsés II o declara intendente. Então, na hierarquia, o maior era Deus, depois o faraó e depois Moisés.
E Moisés faz economias, toma conta dessa produção e o Egito não passa nenhuma necessidade. Os que viviam ao redor vão ao Egito para comprar alimentos. Um desses são os irmãos de José, que daí o reverenciam porque não esperavam encontrá-lo em uma função tão importante. E José pergunta do pai e pede que o pai seja trazido. O faraó, agradecido, ele manda buscar toda a descendência de José, dos antecedentes dele. E um dia o faraó começa a se dar conta de que os judeus estão crescendo muito em número. E ele fica preocupado no sentido de haver uma rebelião. Então, os egípcios eram em número menor. E o que ele decide? Ele decide controlar esse povo. Começa a dar trabalhos pesados, trabalhos forçados ao povo judeu. E mesmo assim, eles continuam crescendo em população. Lembram lá da promessa de Jesus, do acordo com Abraão? De Jesus, não, de Deus com Abraão. Daí, o faraó decide fazer outra coisa. Ele conversa com as parteiras da época para que matem os filhos dos judeus, os meninos. Elas não aceitam. Então, ele decide criar uma lei que todo menino judeu nascido deveria ser jogado ao rio. E assim é feito. Mas a mãe de hoje Moisés, estamos falando dele, cuida dele por uns 3 meses e, não querendo jogá-lo ao rio, coloca-o dentro de um cesto preparado para que não afundasse. E leva até o rio, aonde a filha do faraó tomava banho. Banhava-se lá. E é encontrado o cesto com Moisés, ela retira e ele é chamado de... Deixa eu achar aqui. Ele é chamado de Moisés, que quer dizer o quê? Menino ou filho, criança ou filho retirado do rio. Né? Então, a irmã de Moisés, que estava observando o que iria acontecer com o irmão, comenta com a princesa, filha do faraó, porque a princesa queria arrumar uma mãe judia para alimentar aquela criança que ela chamou de Moisés. O nome foi dado pela filha do faraó. E a menina se dispõe, que ela conhece uma judia que pode alimentar. Então, a própria mãe de Moisés alimenta Moisés até ele ter idade suficiente para ser entregue à princesa. Na época adequada, ela entrega e Moisés passa a ser criado dentro da cultura egípcia, com todo o conhecimento de transcendência, de toda a cultura egípcia. Mas ele sabia, Moisés sabia que tinha descendência judia, sabia que era adotado, mas ele era fiel e agradecido àquela mãe adotiva e à cultura egípcia. Um dia, Moisés vai visitar sua raça, seus amigos judeus, irmãos, e observa que eles eram muito exigidos no trabalho. E culmina quando um egípcio maltrata um judeu. E Moisés, indignado, estou eu fazendo confusão. Moisés, indignado, ele acaba matando esse egípcio. E ele tem que fugir daí do Egito. Quando ele vai para
Para onde ele vai? Ele busca refúgio no deserto. Ele vai buscar refúgio. E se torna um pastor. E nesse tempo ele encontra uma moça chamada Zípora, casa com ela e tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. E Moisés vive no deserto por 40 anos. Um dia estava pastoreando, porque virou um pastor de ovelhas, e ele observa que tinha uma sarça queimando. O que é uma sarça? É um arbusto pequeno, espinhoso, seco, que existe em terras áridas. Mas era diferente aquele fogo. Nós conhecemos e vemos na Bíblia que chama a sarça ardente. É diferente esse fogo, não consumia a sarça. E ele se aproxima e Deus fala com ele. E Deus o chama e lhe diz que ele deveria retirar o povo escravizado da escravidão egípcia. E isso é chamado de êxodo, né? É mais uma aliança de Deus que vai ser refeita. Primeiro Deus fez aliança com Abraão, depois fez com Isaac, depois fez com Jacó e agora com Moisés. Qual era o objetivo desta aliança? Retirar o povo judeu, agora escravo, do Egito e levá-lo à terra prometida, Canaã. Essa era uma das missões de Moisés. Então ele foi até o faraó e propôs que libertasse seu povo, mas o faraó não aceitou. Então começaram as pragas, eram 10 pragas, e eu não vou relacionar todas as 10, eu vou apenas falar da última praga, que é a única que conseguiu demover o faraó do seu intento. A última praga era que todos os primogênitos meninos iriam sucumbir, iriam morrer, a menos que se colocasse uma marca de sangue nas portas dos meninos judeus. E isso aconteceu, então o faraó perde seu filho e libera o povo judeu. O povo judeu viveu no Egito por 430 anos. Imagina que era um povo monoteísta, mas vivia numa pátria, numa terra politeísta. E assimilaram, embora acreditassem em só Deus, eles assimilaram a cultura egípcia e não podiam deixar de venerar, de adorar imagens, né? E Moisés precisava resgatar essa cultura monoteísta, porque ele precisava preparar a vinda de Jesus, né? E Moisés conduz o povo por 40 anos pelo deserto, sem encontrar a terra prometida. Por que não encontrava a terra prometida? Porque esses antigos judeus não acreditaram, não tiveram a fé necessária para aceitar as palavras de Moisés. E por esta razão, eles não poderiam ir para a terra prometida. E então, por isso que andavam perdidos no deserto até que todos perecessem. Nem sequer Moisés entrou na terra prometida. Ele a viu, mas não entrou. Quem entrou na terra prometida foi seu sucessor e auxiliar, que era Josué. Moisés era o líder do povo. E o que aconteceu quando ele recebeu as tábuas, os 10 mandamentos? Ele foi orar, mas como aquele povo não podia ficar sem adorar imagens, ele se demorou em oração até receber as tábuas. Ele, quando retorna, esse povo tinha feito um bezerro, tiraram seus brincos, argola de ouro, derreteram, fizeram um bezerro e estavam adorando. Então, Moisés, na raiva, irado, quebra as tábuas dos 10 mandamentos.
E ele novamente tem que se recolher, se preparar espiritualmente para receber as tábuas. Então, aí, as tábuas com os 10 mandamentos, a lei é a lei de Deus, é a lei divina, é a lei moral, é a lei eterna. Ela é chamada de decálogo, né? E o decálogo é a base de toda a estrutura moral, de toda a ética judaica no mundo. E também de toda a ética jurídica. Então, particularmente, faz parte, esse decálogo, particularmente das civilizações ocidentais, nós, por exemplo. E nas tradições abraâmicas, o judaísmo e o cristianismo. Mas Moisés percebe, conhecendo aquele povo como ele conhecia, que não bastavam os 10 mandamentos, não bastava a lei divina. Ele precisava criar algo mais. Ele precisava criar leis para botar aquele povo em ordem, em disciplina. Mas ele diz que essas leis também são de Deus, porque Deus era temido, Deus cobrava. Então, por isso que nós temos a herança, para quem passou pela algumas religiões, tem a herança de que Deus é temor, Deus é temido, Deus vai cobrar. Mas, na verdade, Deus é amor. Deus nos deu os 10 mandamentos, a sua lei divina, para o quê? Para que nós fôssemos felizes, para que nós pudéssemos chegar à nossa evolução moral, que é o que nós mais precisamos. Daí estamos falando de Moisés, né? Entre Moisés e Abraão, nós tínhamos ali um tempo X. Mas agora, entre Moisés e o nascimento de Jesus, quanto deu? Entre 1.400 a 1.500 anos é a época que chegou Jesus, depois de Moisés. E Jesus chegou nessa época e chegou numa família de Israel, uma família israelita, que era o único grupo social na época que era monoteísta, né? Prepararam-se tanto tempo para receber o mestre e na hora que ele chegou, não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque esperavam que ele fosse um rei poderoso, não um homem humilde, filho de um carpinteiro, comum como todos eles, né? E aí nós temos, então, Moisés, com o decálogo, é a primeira revelação. Essa foi sua missão, trazer a base do cristianismo, e Jesus trouxe a misericórdia, trouxe o amor, trouxe o perdão. E, através dessa lei moral, dessa lei divina, a lei que está gravada em nossa consciência, porque nós, quando fazemos qualquer coisa errada, nós sabemos que podíamos fazer diferente. Então, a lei temporal, a lei divina é o decálogo, os 10 mandamentos. A lei temporal é aquela lei que pode mudar. Aquela época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Ainda hoje, às vezes, praticamos isso, mas não cabe mais ser olho por olho e dente por dente, porque Jesus nos trouxe a misericórdia e o amor, né? E nós temos, então, a lei temporal é necessária e ela vai se modificando conforme as necessidades, conforme o progresso do mundo. Ela vai se adaptando. E Jesus veio, por quê? Para dar cumprimento a essa primeira revelação. E ele nos prometeu que viria, depois disso tudo, o Espiritismo, né? E qual é o principal mandamento no decálogo? Qual é o principal mandamento?
ele sintetiza uma frase só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso sintetiza todo o decálogo, toda a lei divina, né? Então, com o decálogo, inicia-se verdadeiramente a religião judaica, organizada por Moisés. É a parte divina na lei mosaica. Como profeta, Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único. Promulgou a lei do Monte Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, Moisés foi o legislador do povo, um grande médium. Todas aquelas pragas, tudo aquilo, que nós sabemos quando for passar pelo mar, que abriu o mar para salvar os judeus, né? Tudo isso. Então, Moisés foi o legislador do povo, pelo qual essa lei primitiva espalhar-se-ia por sobre a terra. Isso temos na Gênesis, no capítulo 1, o item 21. Então, a primeira revelação é personificada em Moisés, uma pessoa. A segunda revelação é personificada em Cristo, uma pessoa. A terceira revelação não está personificada em nenhuma pessoa. Ela é coletiva, enquanto as primeiras foram individuais. E para nós encerrarmos, eu vou ler o último parágrafo do item 9, do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E temos o seguinte: são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. Ele lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Esta mensagem é de um espírito israelita, em Mulhouse, em 1861. E assim, meus queridos, espero que... Para mim foi maravilhoso eu estudar esse tema, porque aprendi muito. E ainda esqueci de dizer para vocês o seguinte, que a mãe de Moisés foi Lia, filha do irmão de Israel. Só Deus, só a espiritualidade quando trabalha comigo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Marisete. Que bela aula, né? Nossa. E o decálogo, então, resumido. Amar a Deus Sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Que aula. Obrigada, Marisete. Agora, no segundo momento, nós vamos fazer a nossa caridade em forma de prece. No primeiro momento, a gente pediu por nós, que Deus nos amparasse, nos guiasse. Agora nós vamos pedir para todas as pessoas que estão em nosso pensamento nesse momento. Os que estão doentes,
que buscam a cura, os que se encontram em dificuldades das mais diversas, onde quer que estejam, que eles recebam a tranquilidade, o bem-estar, o amor de Deus. Que eles encontrem a paz e que a nossa paz, o nosso desejo de paz, se estenda para todo o nosso planeta, que está tão necessitado. Que o amor do nosso Jesus possa envolver a todos. Neste momento, nós fazemos um passe de forma coletiva, onde as nossas águas são fluidificadas pela espiritualidade. Todos nós recebemos aquele remedinho que precisamos. E agora, vamos fechar os nossos olhos. Convido vocês a elevar o nosso pensamento a Deus. E a luz de Jesus nos envolvendo, o seu amor nos abraçando. Vamos receber de Jesus, da espiritualidade bondosa, boas vibrações, as energias de paz, de cura, de harmonia, de bem-estar e de muito amor que viemos buscar aqui. Sintamos-nos abraçados por esse amor. E com esta atmosfera de boas energias, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Agradecendo a presença de todos, nós temos alguns convites. Convidamos a todas as pessoas que têm crianças, sejam seus filhos, netos, vizinhos, a virem participar do Coral Kids, do Coral das Crianças, que estavam cantando aqui no comecinho, a gente está escutando. Todos os sábados, às 18h45, começa a atividade com as crianças. Então, todos que quiserem participar são convidados. Também convidamos a participar amanhã do Evangelho Híbrido, que acontece aqui, 19 horas, presencial e também nas redes sociais. E o outro convite é para estarmos juntos novamente, no próximo sábado, 19 horas. Muito obrigada pela presença de todos, tenhamos uma boa semana e sigamos em paz. Muito obrigada.